Olá pessoal das turmas 110 e 111, vamos gravar aí o nosso último período da semana, né? Então, na nossa última aula, eu coloquei lá para vocês e mostrei que se eu tenho a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, né, isso aqui obviamente vai dar ou vai dar uma coisa assim se o A for positivo, ou vai dar uma coisa assado se o A for negativo, né? E aí eu mostrei pra vocês que esse ponto aqui, ó, esse ponto que divide a parábola em dois ramos iguais, chama vértice. E aí eu mostrei pra vocês que ele é o ponto médio das duas raízes aqui, ó, né, do x1 e do x2. Mostrei pra vocês que ele é o ponto médio daqui, né? E aí ele tem, obviamente, ele tem uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice, ó. Esse ponto ele tem, né, coordenadas x e y, como qualquer outro ponto, tá? E aí como é que eu calculava essas coordenadas? Aí eu mostrei pra vocês que o x do vértice, como ele está no meio das duas raízes, a gente somou as duas raízes e dividiu por 2 para achar a média, né? Esse x do vértice a gente calculou que é menos b dividido por 2a. Esse a gente calculou até o fim. Tá? E o y do vértice, a coordenada y desse ponto aqui, eu só não fiz o meio da conta, né? Mas deixei indicado o que tinha que fazer. O y do vértice, cara, é menos o delta dividido por 4a. E aí eu disse pra vocês que essas duas fórmulas vocês têm de saber, tá? Essas duas aqui não tem escapatória, que nem fórmula de Bhaskara. Tem de saber. Tá? Tu tem de saber. E aí, cara, e daí tu tem agora, né, tu tem agora mais essas ferramentas para trabalhar. E eu vou te explicar agora o seguinte, agora sim tu pega aí, já revisamos, né, rapidamente o que foi visto até então. Então agora tu vai botar assim, ó, máximos e mínimos. Então tu vai botar outro tópico aí, assim, ó, escrito máximos e mínimos, ó. E mínimos. Tá? Máximos e mínimos na função quadrática são dois casos. Primeiro caso. Qual é o primeiro caso, cara? De máximos e mínimos. Qual é o primeiro caso de máximos e mínimos? O primeiro caso de máximos e mínimos é quando o A é positivo, cara. Quando o A é positivo. O primeiro caso é esse aqui, ó. Tá? Esses casos aqui eles são todos visíveis, não te preocupa que é tudo bem fácil de enxergar. Não tem nada demais aqui. Tá? Qual é o primeiro caso? É esse. É esse aqui, ó, A maior que zero, cara. Quando o A for maior do que zero, ó. Quando o A for maior do que zero, um deles eu tenho que acertar, né? Quando o A é positivo, cara, eu tenho um negócio assim, ó. Quando o A é positivo, eu tenho uma coisa assim, ó. Né?
ou assim, ou mais para baixo, né? Ou tocando num ponto só, mas vai ser assim. Vai ser de boca para cima quando o A é positivo. E se o A é positivo, cara, olha aqui, ó. Se o A é positivo, olha onde é que tá o vértice dessa parábola, tá aqui, ó. Ó. Aqui tá o vértice da parábola. Ele tem a sua coordenada x e a sua coordenada y. Ele tem, né? Obviamente ele tem o... Ó. Né, tem aqui o x do vértice e aqui o y do vértice. Ó. Aqui tá meio torto. Aqui é que tá o y do vértice. Tá? Tem a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Só que tu concorda comigo que esse ponto aqui, ó, todo o gráfico ele tá para cima desse ponto? Todo o gráfico tá para cima desse ponto? Esse ponto aqui, ó, é o mínimo que o gráfico assume, que a função aqui assume, ó. Ela vem descendo, 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 descendo aqui e daqui ela começa a subir. Então esse aqui é o mínimo que ela assume. É o mínimo que ela assume. E isso porque o A é positivo, porque ela tá assim, né? Então, o vértice aqui, cara, ó, esse vértice aqui, ó, é um ponto, opa, esse vértice é um ponto de mínimo, cara, de mínimo, mínimo. É um ponto de mínimo da função f, de f. Tá? Aqui f de x, né? Obviamente é ax quadrado mais bx mais c. Então é um ponto de mínimo da função f. É o valor mínimo, o y do vértice, ó, o vértice, o y do vértice, ó. Até vou fazer assim, ó. Ó, esse y do vértice aqui, ó. Ó. Vamos. O que eu tô querendo dizer com isso, cara? Os valores que a f assume dependendo do x, os valores que a f assume dependendo do x que eu boto são os y, né? Que é o y. Esses valores de y aqui, ó, que eu tô marcando no gráfico, são os que ela assume. Qual é o y mínimo? É esse aqui, ó. A altura mínima é essa aqui, ó. Daqui tá tudo pra cima. Então essa altura y aqui, ó, é a altura mínima. E esse aqui é o x que faz dar a altura mínima. É o x que gera a altura mínima. Então aqui temos um ponto de mínimo da função f. Aqui temos um ponto de mínimo da função f. Quando o a é positivo, vai ter sempre um mínimo, que é esse y do vértice aqui. É o mínimo da f. E esse aqui é o x que faz dar o mínimo. É o x que gera o mínimo. Que gera o valor mínimo de f. Tá? Então pega qualquer uma aí que tenha... Qualquer parábola que tenha a boca para cima, o y do vértice vai ser o valor mínimo. O y do vértice vai ser o valor mínimo. E o segundo caso qual é? Bom, o segundo caso é quando... O segundo caso, eu vou ter que desenhar aqui, mas eu vou botar aqui, ó, segundo caso, ó. Segundo caso é quando A é negativo, né?
O segundo caso é quando o A é negativo. O segundo caso qual é? É esse aqui, ó. A negativo. A negativo segundo caso é A negativo, cara. Vou fazer de novo isso aqui, tá? Coisa mais horrível desse mundo. Melhorou. O segundo caso é esse, cara. É o A negativo. Uma tampa eu já perdi, agora eu tô quase perdendo outra. O segundo caso é A negativo, cara. A negativo é assim, ó. A negativo é um negócio desse tipo assim, né? E aí aqui, cara, quando o A é negativo, ó, o vértice tá aqui, né? Tá aqui a coordenada x do vértice. Ó, tá aqui. Aqui tá torto. Aqui tá a coordenada x desse ponto. E aqui, ó, tá a coordenada y desse ponto. Tá? Aqui tá a coordenada y desse ponto, cara. Que é o vértice. Tu concorda comigo que aqui, cara, o gráfico tá todo pra baixo desse negócio? O gráfico aqui tá todo pra baixo desse ponto. Ela vem crescendo, crescendo daqui pra cá, vindo da esquerda pra direita, como sempre, né? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Vindo da esquerda para a direita, como sempre, ela começa crescendo, 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 até que chega aqui no ponto de máximo, ó. E depois ela diminui, depois ela cai, cara. Então, quando o A é negativo, ó, ela vai ter um ponto de máximo. Então, esse vértice aqui, ó, esse vértice aqui vai ser o quê? Ó, esse vértice ele vai ser um ponto de mínimo, de máximo. Ele vai ser um ponto de máximo. Até vou botar de vermelho aqui, cara. Ó, ponto de máximo. De F. De F. Né? F sendo essa aqui, obviamente, né? Então tá aqui, cara. Vai ser um ponto de máximo da função f. Então tá aqui, ó. Bem fácil de enxergar, né? Ó, quando A é positivo, tá aqui, é ponto de mínimo, né? Quando A é negativo, tem ponto de máximo, né? Isso é bem fácil de enxergar. E esse Y do vértice aqui, ó, é que vai ser o valor máximo da F. Ó, aqui o Y do vértice é a altura mínima que ela atinge. Aqui o Y do vértice é a altura máxima, ó. Se eu medir a altura da função, ó, aqui é a altura máxima, o resto do gráfico está todo aqui para baixo. Então o Y do vértice é a altura máxima que ela chega aqui. E aqui é a altura mínima. Tá? Então agora eu quero fazer alguns exemplos. Copia isso aí, que eu quero fazer alguns exemplos contigo.
ver se eu acho a tampa da minha caneta. Acabei de achar, tá num lugar bastante inacessível, tá? Depois eu pego, tá? Tá, é isso aí mesmo. Sem água. Copiou então, deixa eu apagar ali agora. Tá? Então toda vez que tu vires uma funçãozinha dessa com ar positivo, tu já sabe que vai ter um ponto de mínimo e essa aqui vai ter um ponto de máximo. Tá? Então agora vamos fazer exemplos disso aí, cara. Vamos fazer exemplos disso aí. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. O exemplo já vai ser bem interessante. Ó. Um exemplo já vai ser bem legal aí pra gente ver. Ó. O exemplo vai ser página 36, tá? Página 36, questão 3. Questão 3. Essa questão, cara, é uma questão bem interessante, ó. Ele dá um quadrado. De exemplo, vamos fazer essa questão 3 aqui, ó. E aí ele dá aqui um quadrado dentro do outro. Aí ele chama, ó, ele diz que aqui mede x, aqui mede x, deixa eu ver, aqui mede x e aqui mede x, tá? E ele diz que aqui, ó, mede 8 menos x. Tá? Acompanha ali, página 36, questão 3. O vídeo deu uma cortada aí porque eu fui procurar uma questão de exemplo, tá? Eu só achei umas outras ali que não me interessavam muito no livro. Então vamos fazer uma boa mesmo de exemplo. Isso aqui, ó. Tu concorda comigo que à medida que eu vou variando esse x aqui, ó, que se eu variar esse x aqui, vai dar um outro retângulo aqui, né? Ó, ele tá olhando para esse aqui, né, cara? Ó. Aqui eu tenho um retângulo, ó. Aqui eu tenho um retângulo aqui dentro. Ele diz ali, ó. Na figura a seguir tem-se um quadrado escrito em outro quadrado. Sim, porque se aqui é x e aqui é 8 menos x, essa hipotenusa aqui também é 8 menos x, né? Aqui obviamente é 8 menos x também. Tá? Aqui é 8 menos x, aqui, ou seja, é um quadrado aqui de lado 8, né? E ele pegou x aqui, ó, em cada um dos cantos. Então, ligando esses 4 pontos aqui, ó, fica tudo igual, né? Ó, esse triângulo aqui é igual a esse, então essa hipotenusa é a mesma a essa. Né? Aqui é 8 menos x também. Né? Aqui é 8 menos x também.
já que esse de fora é quadrado, ele já está dizendo, aqui é um quadrado, nesse caso de lado 8, né? Porque se aqui é 8 menos x e aqui é x, então tudo é 8. Então aqui tudo é 8. Tá? E aqui ele está dizendo já que é um quadrado, e é verdade, é um quadrado mesmo. Tá? E ele quer saber qual é a área mínima desse quadrado, qual é o x que eu boto aqui, ó, girando esse quadrado aqui dentro, né, do jeito que eu girar esse quadrado aqui dentro, qual é a distância x que ele vai estar aqui, ó, que faz essa área ser mínima, tá? Como é que eu faço isso, cara? A questão já meio complicada, mas é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Tá? Ele quer saber como é que faz para, né, tu concorda comigo que se eu variar esse x aqui, ó, esse quadrado ele vai girando aqui dentro, né, de acordo com que eu giro os pontos, ó, a medida do x vai variando aqui. Tá? E aí ele quer saber qual é a posição que eu boto aqui nos 4 pontos, quando eu medir esse x aqui, que vai me dar a área desse aqui dentro, ó, mínima. Então, eu preciso saber a área desse cara aqui, ó. A de x, cara, vamos botar assim, ó, A de x, que é a área desse de dentro pintado aqui, o que que ele é? Ele é, tu concorda comigo que ele é a área de todo esse quadrado, menos essas 4 aqui, né? Aí sobra só a do meio. Ó, é a área desses caras aqui, desses 4 aqui, quer dizer, desculpa, é a área de todo o quadrado, a área de todo o quadrado, menos esses 4 aqui, tá? O que que é a área do quadrado todo? É 8 vezes 8. É 8 vezes 8. Menos 4 vezes, ó, menos 4 vezes a área de um desses triângulos aqui que são todos iguais. Qual é a área de um triângulo desse? É 8 menos x vezes x sobre 2. Como é que eu sei disso? Ora, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Tá? Isso aí vocês viram aí no 8º ano. Então a área desse aqui, ó, em função do x, é isso tudo, é isso aqui, ó. A área desse cara de dentro, repito, é a área total menos esses 4 aqui, ó. Arranco esses 4, sobra só o do meio. Ou seja, é a área do grande menos isso aqui. Então vai ficar como A de x fica 64 menos 4 vezes o que, cara? Aqui, ó, fica 8x menos x quadrado sobre 2, tá? Então fica como A de x igual a 64. Esse 4 mata esse 2, sobram 2 aqui. Então fica menos 2 vezes 8 dá menos 16x. Aqui dá... Aqui, ó. Então dá 2 vezes 8, 16x. Aqui dá mais 2x quadrado. Mais 2x quadrado. Isso aqui é a área desse preto em função do x que eu escolho para ser essa distância aqui, ó. Então dependendo, por exemplo, se eu botasse o cara aqui, ó, né, ia dar um ponto aqui, outro ali e outro lá, né? Então para cada distância x que eu escolho aqui, dá um quadrado aqui dentro. Ele quer saber qual é o que tem a área mínima. Para eu saber a área mínima, eu tenho que saber a área. Tá aqui a área dele. Tá aqui a área dele. Agora, a área é uma função de x e é uma função quadrática. Qual que vai ser a área mínima? Vai ser o y do vértice. Pronto. É só fazer y do vértice aqui. E como o A é positivo, ó, eu já sei que A positivo, a boca é para cima e tem um ponto de mínimo mesmo. É isso aí. Y do vértice, o que que é? É menos o delta dividido por 4A. Pronto. Isso aqui dá o quê? Menos, quem é o delta? O delta é b ao quadrado, que é menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 64.
Ou seja, é menos tudo isso aqui dividido por 4 vezes 2. Tá? Então, y do vértice é igual aqui, é menos, vamos resolver dentro do parênteses aqui, ó. Menos aqui, e vamos ver o que está dentro do parênteses aqui. Ó. Tá? Vamos fazer esse y do vértice mais aqui. Ó, y do vértice vai dar igual a quanto? Menos, isso aqui dá 256, tá? Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 64. 64 vezes 2 dá 128, vezes 2 dá 256 e vezes 2 de novo, quer ver, que é a mesma coisa que fazer vezes 8, tá? 512, cara. Tá? É só fazer ali, ó, 64 vezes 8, ó, 64 vezes 8, se tu tá na dúvida. Ó, 4 vezes 8 dá 32, 6 vezes 8 dá 48, 51, dá 512 mesmo. Menos 512 dividido por 8. Então, y do vértice, cara, que é o ponto de mínimo que eu te mostrei lá no outro desenho que eu fiz aqui embaixo, que eu fiz aqui em cima, na verdade, vai ficar o quê? Isso aqui, ó, esse cara é metade desse. Esse cara é metade desse. Então, fica menos 256, cara. Aqui dentro do parênteses fica menos 256 sobre 8. Tá? E isso aqui então implica que o y do vértice, cara, y do vértice, aqui dá mais. Isso aqui por isso é só fazer aqui, ó. 256 dá 128, 64. Pra mim dá 32, tá? Mas se tu não sabe, ó, 256 dividido por 8, pronto. 6, não. Desculpa. 3 vezes 8 dá 24. E sobra 1 embaixo, 6. 2 dá 16 e 0. Então dá 32, cara. Y do vértice é 30 aí. O y do vértice é 32, cara. Ó. É 32. Tá? Então qual é a área mínima que ele atinge? Tá? Esse aqui, ó, como o A é positivo, ó. Vamos botar aqui, ó. Como o A é positivo, ó, A positivo, isso aqui é uma coisa assim, ó. Então tem um ponto de mínimo aqui, ó. Como o A é positivo, isso aqui vai ter um ponto de mínimo. Então a área mínima aqui é 32, cara. Tá? Letra D. Letra D. Ó, 32, letra D. Tá, cara? Então, olha aí, ó, uma questão que aparentemente tu olha assim e não sabe nem por onde começar. Mas só usando a questão da função quadrática, o ruim é tu montar isso aqui, ó. O ruim é tu chegar aqui, porque o resto é y do vértice. Ó, o ruim é tu montar esse negócio aqui, ó. Tá? O ruim é tu montar esse negócio. O resto é o resto. Tá? O resto é o resto. Então, ó, vamos de novo aqui. Eu tenho ele diz que isso aqui é um quadrado e que isso aqui também é um quadrado. Se é um quadrado, esse lado é igual a esse. E aí ele diz que aqui mede x e aqui mede 8 menos x. Então quer dizer que tudo mede 8, né, cara? Então o lado desse grande é 8. Se eu quero saber a área desse pequeno aqui, ele é a área de todo o grande menos esses aqui, ó, menos esses 4 aqui. Então a área desse de dentro, ele é a área do grande menos 4 desses aqui, ó. Só que esse pequeno, qual é a área dele? É base vezes altura, ó, base vezes altura dividido por 2. Tá aqui. Então agora eu resolvo essa conta para achar a área do cara que eu quero, ó. Ó, esse aqui é o A de x, ó. Então, eu venho pra cá pra resolver. Cortando esse 4 com esse 2, eu chego nisso aqui, ó. E isso aqui, como o A é positivo, isso aqui vai ter um ponto de mínimo, que é a área mínima. E quem é a área mínima é o y do vértice, que eu te mostrei, esse ponto de mínimo é o y do vértice.
É a altura mínima. E aí eu chego nisso aqui. Então, tá? Fizemos uma questão aí de máximos e mínimos. Uma questãozinha bem interessante. Eu vou te passar outras depois. Tá? Vou te passar outras depois. Tá? Vai ter outras na prova também. Eu já te falei 1000 vezes, vou te falar mais uma vez. Tá? Tu pega as provas anteriores da URGS e vai resolver. Tá? Cheio de questãozinha. Tá? Cheio de questãozinha de função quadrática, máximos e mínimos. Todo ano caiu uma de função quadrática. É muito difícil. Eu me lembro de todas das 20 provas que eu olhei hoje. Tá? Eu olhei 20 provas anteriores da URGS para dar essa aula para vocês. Tá? Eu achei uma prova ou duas que não tinha função quadrática. É que eles cobram os mais variados, as mais variadas perguntas, né? Tá? Às vezes eles não perguntam qual é o máximo, às vezes eles querem saber qual é o intervalo que ela cresce, qual é o intervalo que ela decresce. Bom, o intervalo que ela cresce, nesse caso, o intervalo é do vértice para frente, ó. Do vértice para frente ela cresce. O intervalo que ela decresce é do vértice para daqui, de menos infinito até chegar no vértice. Aqui ela tá decrescendo, ó. E daqui para cá ela tá crescendo. Então, às vezes, tu tem que saber o intervalo. Mas a montagem, o negócio é tu saber montar isso aqui, ó. O negócio é tu saber montar isso aqui. Tá? Então, resolvemos uma aí de máximos e mínimos. Tá? E agora eu tenho que te falar sobre o sinal da função, que é fácil. É bem fácil. Tá? Temos que falar sobre o sinal da função. Tá? E aí para revisão, e aí sim na nossa revisão aí pra prova, que já tá marcada lá no mês que vem e tal, aí sim eu vou também pegar umas outras da URGS aí, vou corrigir contigo umas mais direcionadas, que eles misturam as coisas, tá? Então agora eu tenho que acabar o conteúdo contigo. Tá? O resto a gente vê depois, que aí é só pegar o que a gente viu e aplicar e misturar com algumas outras matérias e tal que a gente já viu. Tá? Questões da URGS é isso aí, tem que misturar as coisas. Isso aqui, cara, essa questãozinha da PUC Camp São Paulo, tu já olhou aí, já olhaste aí no teu caderno, né? Então agora eu só tenho que falar contigo sobre o sinal da função, que é uma coisa bem fácil. Tá? Entendendo toda aquela parte de gráficos que eu expliquei, isso aqui fica bem fácil. Tá? A gente ainda tem que ver a função, o módulo. A gente ainda tem que ver módulo antes da prova, até o final do bimestre. A gente ainda tem que ver a função modular. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Aqui já deu. Tem que descontar todo o tempo do outro lá. Vamos olhar aqui. Aqui o sinal da função, cara. Sinal da função, bota aí outro tópico assim, ó. Sinal da função quadrática. Da função. Vamos botar aqui embaixo. Sinal da função quadrática. Sinal da função quadrática.
que é o sinal da função quadrática, cara? Sinal é onde ela é positiva ou onde ela é negativa. Tá? Já vou te mostrar por meio de um exemplo. É só olhar isso aqui, ó. É só olhar isso aqui, ó, por exemplo. Eu vou te mostrar por meio de um exemplo. O que é esse tal de sinal da função quadrática? O sinal da função quadrática é o seguinte, cara. Por exemplo, se eu tenho f de x igual a x quadrado menos 3x mais 2, tá? Vamos supor que eu tenha essa função. Se eu fizer o gráfico dessa função, cara, isso aqui, pelo a ser positivo, ó, vai ser uma coisa assim. Aqui o eixo x, tá? E eu não vou precisar desenhar o eixo y. Aqui vai cortar o eixo y no 2, na altura 2. Eu até posso, se eu quiser, posso fazer, mas não vai precisar, tá? Não precisa. Vai cortar na altura 2 e vai cortar descendo, ou seja, vai estar por aqui assim, ó, na altura 2. Mas isso não precisa. O que eu posso dizer é o seguinte, tu concorda comigo? Ó, tu concorda comigo que aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, aqui tá o x1 da Bhaskara e aqui tá o x2, né? Aqui tá o x1 e o x2, eu já vou dizer quem é. Tá? Aqui, por exemplo, que nesse caso valem 1, ó. Nesse caso valem 1 e 2, tá? Valem 1 e 2. Então aqui é 1 e aqui é 2. Tu concorda comigo que nesse intervalo aqui, ó, do meio, ó, ela é toda negativa, ó. Ó. Nesse intervalo ela é negativa, cara. Ó, até posso botar aqui assim, ó. Aqui ela é negativa. Por quê? Porque tá tudo abaixo do eixo x, ó. Então, em relação ao eixo y é negativo, né? Está abaixo do eixo x é negativo, né, cara? Então aqui a função toda é negativa. E aqui, ó. E aqui, deixa eu fazer de verde. E daqui pra cá ela é toda positiva, ó. É tudo positivo, ó. Porque daqui, ó, daqui pra frente, ó. Daqui pra frente, o gráfico tá todo acima do eixo x. E aí a altura, quando eu bater lá no y, vai bater na altura positiva, né? Aqui, ó, quando eu bater no y, ó, vai cair tudo na altura negativa, ó. Todos esses caras aqui, ó, eles vão bater numa altura negativa aqui do y, ó. Só que esses caras aqui, daqui pra cá, ó, quando eu bater eles, vai dar tudo numa altura positiva, cara. Tá? Então aqui, ó, e aqui também, daqui pra lá e daqui pra lá é tudo positivo. Tudo positivo. Tá ok? E aqui no x1 e no x2 ele é zero, né? Tá aqui. Tá ali, zero. Em cima desse ponto, em cima tá aqui, é zero, ó. Quando eu bater no eixo y, vai cair. Quando eu bater no eixo y, vai cair no zero mesmo. Tá em cima do eixo. Tá? Então esse é o estudo do sinal da função. Eu desenho a parábola e mostro onde é que ele é positivo, onde é que ele é negativo. Outro exemplo. Outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo. Vamos chamar isso aqui de letra A e aqui de letra B, cara. Vamos pegar outro exemplo. G de x igual a... menos x quadrado mais 5x menos 6. Tá? Essa aqui, cara, essa aqui ela é assim, ó. Essa aqui, como o A é negativo, ela é assim. Como o A é negativo, ela é assim. Aqui são os pontos onde ela zera. Que pontos são esses? Que pontos são esses, cara? Menos 2 aqui.
Não, menos 3 aqui e menos 2 aqui. Ou 2. Acho que é 2 positivo. E agora? Dá menos 5, mais ou menos a raiz de 25, menos 4, vezes menos 1, vezes menos 6. Isso aqui dá 1 sobre menos 2. Aqui dá menos 2. É as mesmas, né? Não, então aqui é 2 e 3 mesmo. Ok. Tá, 2 e 3, beleza. É a mesma de sempre, só mudei os sinais. É a mesma de sempre. Tá. Tá. Vai ser no 2 e no 3, só que aqui acontece o seguinte, ó. Entre o 2 e o 3, ele é toda o quê? É positivo, ó. Tá pra cima do eixo X. Né? Aqui no caso, o eixo X, cara. E aqui nesses dois intervalos, ó, aqui ela é negativa, ó. Toda pra baixo do eixo X. Aqui também é negativa, ó. Ela é negativa. Se eu traçar o eixo X aqui, se eu traçar o eixo Y aqui, ó, essas aqui, ó, as alturas aqui, ó, todas negativas. Aqui também, ó. Tudo vai bater no negativo aqui no Y. E esses de cima, ó, todos vão bater no positivo, ó. Todos vão bater na parte positiva. Tá? Deixa eu apagar aqui sem estragar muito o desenho. Meio quase impossível, né? Tá? Então o eixo Y a gente nem desenha, só olhar pra cima do eixo X é positivo, né, cara? Não tem nem o que discutir. Pra cima do eixo X é positivo e acabou. Tá, então aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é 3. Aqui é 3. Aqui é 2. E aqui é positivo, cara. Então, se eu quero saber o intervalo onde ela é positiva, 2 e 3 aberto. Né? Então até posso botar, por exemplo, nessa aqui de cima eu posso fazer assim, ó, positiva. Posso botar assim, ó, positiva. Positiva é de menos infinito até 1 aberto, união 2 aberto para mais infinito. Isso é onde ela é positiva. E negativa entre 1 e 2. 1 e 2 aberto. Essa aqui, ela é positiva. Quando é que ela é positiva? Entre 2 e 3 aberto. Ela é positiva entre 2 e 3 aberto. Porque no 2 e no 3 é 0. Não é positivo, é 0. Aqui no 1 e no 2, ó, é 0. Então não entra nem o 1 e nem o 2, ó. Aqui não entra nem o 2 nem o 3. Negativa é de menos infinito até 2 aberto, união 3 aberto para mais infinito. Aí ela é positiva e negativa. É só isso, cara. É só isso, não tem mistério nenhum. Tá? Ah, outra coisa ali que apareceu uma observação, ó. Vamos botar aqui, ó, observação. Observação. Observação é o seguinte, cara. Vamos supor que eu tenha f de x, então, igual a x² menos 6x mais 9, tá? Vamos supor que eu tenha essa.
Essa aqui, cara, essa aqui o delta dá zero. Essa aqui o delta é igual a zero. E delta igual a zero, aqui o A é positivo, né? Delta igual a zero é aquela que é assim, ó. Delta igual a zero é aquela que é assim, ó. Só toca num ponto. Ó, delta igual a zero é aquela que só toca num ponto aqui, ó. Que já é o vértice, no caso, né? Tá? A positivo é assim. Só que delta igual a zero, se tu fizer aqui, vai dar esse ponto que é o ponto 3 aqui, tá? É 3 essa coordenada aqui do ponto que zero. Tá? É 3. Então aqui, ó, ela não vai ser negativa nunca. Vai ser tudo positivo, ó. Ó, aqui é positivo e aqui é positivo. Só que no 3 dá zero. Entendeu? Então positiva, ó. Positiva. Quando é que ela é positiva? Em todos os reais menos o 3. Menos o 3. Negativa. Negativa nunca. Tá? Negativa nunca. Ou se fosse assim, ó. Se fosse assim, por exemplo, ó. Que aí tocasse só nesse ponto, ela seria sempre negativa e nunca positiva. Ó. Sempre negativo. Aqui seria zero, né? Aqui seria zero e nunca positivo. Tá? Nesse caso ela só é positiva e nesse caso ela só é negativa. Tá? Então essa é a observação que eu tinha que fazer. Que eu tinha de fazer. Achei que já tinha perdido outra tampa. Essa é a observação que eu tinha de fazer. Deixa eu ver o tempo aqui, já deu mais 30, mas tá acabando, então já é por aí. Eu vou tirar uns 10 minutos ali. Então assim, pessoal, o que eu tinha para dar de matéria a respeito de função quadrática tá aí. Tá? Agora eu vou te passar atividades. Vou te passar atividades aí. Vou fazer depois, a gente vai fazer revisão para a prova, a gente vai resolver mais umas da URGS. E o meu pedido para ti é esse, cara, encarecidamente. Pega as questões das provas da URGS e vai resolver. Entra no site do universitário, que lá tem as últimas 20. No unificado deve ter também. Tá? Em outros cursos aí, Fênix, sei lá. Nesses cursos pré-vestibular aí, Meta, Fênix, sei lá. No universitário eu sei que tem. Entra lá e vai fazer provas anteriores, cara. Vai fazer provas anteriores da URGS, cara. Por favor. Tá? Eu tiro as questões de lá. Quando eu não boto questões... quando eu não boto a mesma questão, eu boto parecida. De algum outro ano eu boto parecida. Mas é o mesmo tipo de pergunta, tá? E aí tu já vai estar te preparando para a prova. Tá bom, pessoal? Até mais.